Olá, Câmara, entrevista de hoje, mais uma vez aqui para falar sobre saúde bucal com Ademir Crossi, que é professor do INAPOS. E o assunto de hoje específico, gente, ele traz pra gente a respiração oral e suas consequências no desenvolvimento infantil. Olá, Ademir, seja muito bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez te agradeço, Karine, a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um pouco do conhecimento dentro da odontologia que nós vivemos lá dentro da faculdade, lá no INAPOS. Bom, primeiro explica pra gente, né, o que é a respiração oral e como ela difere da respiração nasal. Então, seguindo aquele contexto de atenção ao público pediátrico, nós trouxemos esse tema hoje e a pergunta da Karine diz respeito assim, qual a diferença de um e de outra? O normal e o mais adequado é você respirar pelo nariz, a respiração nasal. A respiração oral é quando a criança, ou até mesmo um adulto, desenvolve um hábito ou tem algum impedimento de aporte aéreo pela via nasal e ela começa a respirar pela boca. O mais importante é que a respiração nasal é muito mais eficiente, porque ela nos entrega aos nossos pulmões o ar filtrado, umedecido e aquecido. Então, essas condições fazem com que nós tenhamos uma condição respiratória muito mais saudável e satisfatória. E quais que são as consequências da respiração oral? Então, nós temos vários distúrbios que nós podemos identificar, tanto na clínica médica quanto na clínica odontológica, a respeito dessa alteração do padrão respiratório. No nosso caso, da odontologia, nós temos uma consequência muito marcante, que é o mau desenvolvimento dos maxilares, particularmente a arcada superior, que é composta pela maxila direita e esquerda, e uma vez que você não tem um aporte aéreo pelo nariz, ela não se desenvolve no sentido lateral, transversalmente, de forma adequada. Fato que favorece o desenvolvimento de algumas más oclusões, como mordida cruzada, mordida aberta, protrusão dentária, entre tantas outras alterações oclusais que podem advir desse padrão respiratório inadequado. Então, quer dizer que essa respiração oral, ela pode inclusive afetar a alimentação das crianças? Sim, ela afeta demais, porque eu tenho uma alteração na arcada dentária, na disposição dos dentes e dos arcos dentários. Isso é um fator apenas. Outro fator é que, como a respiração tem dificuldade, a criança tem dificuldade de fazer o aporte aéreo normal pela via nasal, que é a ideal, ela tem que competir ali entre se alimentar e respirar. E respirar é muito vital. Uhum. Então, é onde nós temos aquele padrão de mastigatório inadequado. A criança tem que comer com boca aberta para respirar e se alimentar, mastigar ao mesmo tempo. Isso desenvolve hábitos alimentares que não são os mais adequados. É aquela alimentação ruidosa, com barulho, que está comendo de boca aberta. O processo digestivo sofre também com essa alteração, porque a criança deglute alimentos sem ter um processamento oral mastigatório adequado. Consequentemente, todo o ciclo digestivo acaba sendo prejudicado com esse hábito impróprio de respirar pelo nariz, pela boca, quer dizer, né? Pela ter a respiração oral. Agora, se interfere na alimentação, eu entendo que interfere também no sono. Sim, tem todo um contexto, né, fisiológico que está relacionado a este padrão respiratório inadequado. A criança que não está respirando bem pelo nariz, ela tem um sono prejudicado. Por quê? Ocasionalmente ela pode ter uma obstrução física na via aérea anterior ou posterior que impede esse aporte. Se ela tem a dificuldade de respirar durante a noite, ela tem ciclos de apneia, ela tem ronco, ela dorme de boca aberta
um fator que a gente identifica nas famílias é observar se o travesseiro da criança apresenta baba noturna, porque ela está dormindo de boca aberta. Se ela está dormindo de boca aberta, os lábios ressecam, os dentes ressecam e a saliva tem uma capacidade tampão, que a gente chama protetora dos dentes. Lábios ressecados, boca ressecada, dentes ressecados, favorece o desenvolvimento de cáries. Se a criança dorme mal à noite, isso prejudica ela durante o dia todo, porque ela acorda no outro dia cansadinha. E isso é um problema para a vida escolar daquela criança. Ela vai para a escola cansada, não tem um rendimento escolar apropriado e adequado para acompanhar a sua turma. E, consequentemente, isso vira um efeito cascata. Né? Tanto com implicações, eu diria, físicas, quanto comportamentais e até de relacionamento com outras crianças, que pode ser interferido também em função daquele mau hábito e uma má disposição da criança durante o dia, né, para suas atividades escolares e atividades normais do dia a dia. É muito interessante a gente estar conversando isso com um dentista, né? Porque eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar que essa situação era observada dentro de um consultório odontológico. Daí, doutora Ademir, é justamente isso que eu quero perguntar para o senhor. Existe alguma abordagem de correção nisso? É possível corrigir essa respiração? Sim, essa é uma pergunta de extrema importância. Tanto nós dentistas, tanto na área da odontopediatria, que é o assunto que a gente abordou inicialmente aqui, quanto na minha área, que é ortodontia e ortopedia facial, nós temos condições de fazer uma avaliação física do paciente e identificar, tanto fisicamente na consulta, quanto por meio de exames complementares, radiografias simples, como uma radiografia panorâmica, uma radiografia lateral de crânio, nós podemos identificar alguns fatores que podem ser coadjuvantes nesse processo e que são negativos. É lógico que quando temos uma obstrução física da via aérea superior, particularmente, isso não nos cabe o tratamento. Nós conseguimos identificar porque essa condição prejudica o desenvolvimento da face, prejudica o desenvolvimento da oclusão dos dentes e, consequentemente, afeta a nossa especialidade, está ligado a isso. Mas quando temos uma obstrução física, é lógico que nós precisamos do apoio do médico, no caso aí o otorrinolaringologista, para um tratamento apropriado. No entanto, nós também temos condições de sermos coadjuvantes nesse tratamento. A ortodontia e ortopedia facial, que é um assunto que eu vou querer trazer na próxima semana, ela tem condição de promover uma expansão dos maxilares, particularmente o maxilar superior, e daí, consequentemente, nós conseguimos melhorar o aporte aéreo pela via nasal, que ocasionalmente poderia e pode estar prejudicada. Então, nesse contexto, nós da odontologia também podemos intervir no tratamento quando essa área nos compete. O que acontece na maioria das vezes é um tratamento multidisciplinar, onde nós temos a intervenção tanto do dentista, no caso especialista em ortodontia e ortopedia facial, o médico otorrinolaringologista e ocasionalmente a fonoaudióloga, nos dando um suporte muito importante, instituindo terapias miofuncionais, onde vai estimular a criança a manter um selamento labial, a estimular o exercício respiratório pela via aérea nasal e, consequentemente, também ser uma forte coadjuvante no tratamento desse problema que afeta muitas crianças no nosso dia a dia. Então, quer dizer que a ortodontia ela pode colaborar com esse processo? Claro, ela tem uma função assim muito importante neste processo, porque nós temos algumas habilidades de estimular o crescimento maxilar e facial. Essa capacidade nos empodera a um extremo de ver um resultado satisfatório num período até curto de tempo, onde você pode
trabalhando os maxilares no sentido transversal, aumentar a permeabilidade nasal e, consequentemente, a criança passa a respirar melhor. Mas, se ocasionalmente é um problema de adenoide, que é muito comum, sim, se não for tratado medicamentosamente, eu preciso de um médico para fazer uma intervenção cirúrgica naquela condição. sim. Tá? Eu não vou resolver. Mas quando o problema está ao nível dos arcos dentários, tanto o ortodontista quanto o ortopedista facial conseguem excelentes resultados, colaborando tanto com o médico quanto com a fonoaudióloga para a solução desses problemas. E quais são os benefícios desse tratamento precoce? Bom, primeiro, quando a gente identifica precocemente, por meio de um diagnóstico apropriado, você consegue institucionalizar um plano de tratamento assertivo para aquela criança. Tratar precocemente significa o quê? Dar uma condição de vida melhor para aquela criança, para que ela cresça com os arcos dentários mais coordenados entre si, o que favorece o processo mastigatório e, consequentemente, o processo digestivo dela, e ela consegue se alimentar com mais, assim, assiduidade e também com uma qualidade melhor. Adicionalmente, todo aquele aspecto eu diria assim, até maléfico, que a respiração oral gera de pressão no céu da boca, que a gente chama de palato, ele é eliminado. Então a criança cresce facialmente de uma forma mais coordenada, o que favorece o desenvolvimento dos dentes ao longo da vida da criança, uma função mastigatória adequada e, consequentemente, uma estética satisfatória ao longo da vida. Sem contar que aquela criança respirando melhor, vai dormir melhor, consequentemente, tem uma atividade escolar favorecida, né? Porque ela não vai chegar na escola com sono porque não dormiu bem à noite. Agora, quais são os cuidados necessários após o tratamento para manutenção? Então, a gente sempre questiona isso. Eu estou com um paciente respirador oral, eu posso ter um problema físico, um problema habitual. Se o problema é físico, tudo bem, institucionalizamos tratamentos multidisciplinares envolvendo a equipe médica, a equipe com fonoaudióloga e a equipe com dentistas para resolver aquela questão, cada um na sua área de conhecimento. Quando o problema é habitual, eu posso até não ter uma obstrução física efetiva, mas eu tenho um hábito de respirar pela boca. A gente pensa da seguinte maneira, que um controle periódico deve ser feito no seu dentista, no seu médico, na sua fonoaudióloga, para que você seja sempre, você ou seu filho, sejam sempre estimulados a ter aquele hábito de respiração pela via aérea adequada, no caso, o nariz, né? Para que nós possamos ter o desenvolvimento adequado daquela respiração ao longo de uma vida. Então, a fonoaudióloga, por exemplo, ela é uma colaboradora excelente, porque ela institui exercícios respiratórios, miofuncionais, que estimulam o selamento da boca. A hora que aquela boquinha fica fechada, é tudo que eu quero na vida, porque ela estimula o meu dente a ficar na posição certinho. Boquinha aberta permite o dente se proclinar, nem sempre é uma condição satisfatória ao desenvolvimento daquela criança. Boquinha aberta me permite a língua se posicionar mais anteriormente, o que gera também outros problemas, como mordida aberta, enfim, os problemas vão se somatizando. Então, sempre que você termina um tratamento, de imediato, a fase mais assim ativa do seu tratamento, o importante é que você periodicamente visite esses profissionais, faça aquele check-up, né, bucal, né,
tanto o seu dentista, a sua fono, ou até mesmo o seu otorrino, podem lhe orientar adequadamente das condutas que deverão ser instituídas ao longo da sua vida, se necessário for e se você tiver uma condição dessa natureza. O importante é que você respirando bem, você vai viver muito melhor. Você já deve ter passado por uma situação assim, olha, quando eu não respiro bem pelo meu nariz, porque eu tenho uma obstrução, seja ela física, seja ela relacionada a algum problema inflamatório, tipo uma rinite, ou algum problema gripal, qualquer coisa, eu respiro mais pela boca, eu recebo um aporte aéreo sem aquecimento, sem filtragem e sem umidificação diretamente na minha amígdala. Já percebeu quando você está congestionada, a sua garganta começa a reclamar? Agora imagina isso ao longo de uma vida de uma criança em desenvolvimento. Quantos problemas ela pode trazer ao longo da sua vida e ter uma qualidade de vida ruim na infância porque está respirando mal. Então a gente alerta sobre essa questão aqui, porque se você conhece alguém, tem alguém na sua família, alguma criança na família que apresenta esse problema, que você procure uma orientação adequada do seu médico, do seu dentista ou mesmo da sua fonoaudióloga, para que esse problema possa ser resolvido o quanto antes e para que a pessoa possa desenvolver hábitos fisiológicos mais saudáveis que vão sustentar a qualidade de vida dela. Legal. Gente, adorei o assunto de hoje, viu? Foi muito bacana falar sobre respiração oral e suas consequências no desenvolvimento infantil. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Câmara Entrevista. Nós, do Inapós, agradecemos aqui novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, Karine, passando um pouco do nosso dia a dia, as informações que são pertinentes aos nossos atendimentos lá na Clínica Escola Inapós. Uma boa tarde a todos aí para vocês. E se você gostou, aquele recado de sempre, vai lá no nosso Instagram, põe para seguir o nosso canal também no YouTube, YouTube TV Câmara Pouso Alegre, põe para seguir o canal, que é para você ser notificado toda vez que a gente postar um programa novo. Essa parceria com o Inapós continua para a gente trazer sempre dicas importantes aqui para você, utilidade pública. Até a próxima!